Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Seja o potencial dado por essa expressão, deixa eu chamar aqui meu lápis, V igual 10 vezes ρ mais 1 vezes e ao quadrado, cosseno de φ. Evidentemente estamos em coordenadas cilíndricas, tá? Então essa aqui é a expressão do potencial desse problema. Considere que a superfície equipotencial com V igual a 20, ou seja, é um conjunto de pontos no espaço onde o potencial é o mesmo, tá? Então são chamadas superfícies equipotencial. Então eu tenho uma superfície que é constituída por esse conjunto de pontos no espaço que tem um potencial igual a 20. Então considere que eu quero essa superfície. Qual que é então a equação dessa superfície condutora, tá? Pessoal, V igual a 20, então eu vou igualar a equação do potencial, a expressão do potencial a 20. Logo, a equação dessa superfície é dada por essa expressão. Ρ mais 1 vezes z ao quadrado cosseno de φ. Tá? Todos os pontos no espaço onde, dado um ρ, dado um z e dado um φ, aplicados dentro dessa expressão, que deu o resultado 2, vai constituir para mim essa superfície equipotencial. Tá? Então, quando a gente conversa, discute sobre superfícies equipotenciais, são superfícies onde eu tenho o mesmo valor do potencial. E aí, se eu te der para vocês um valor, seja uma superfície dado a expressão do potencial, como é feito o problema, seja uma superfície equipotencial de valor x, qual que é a equação da superfície? É só apenas igualar a expressão do potencial com esse valor, né, do equipotencial e fazer as simplificações necessárias. Então isso aqui, todo o conjunto de pontos ρ, z e φ, que aplicado a essa expressão, que seja igual a 2, que resolva essa expressão, forma essa superfície equipotencial hipotética aí para esse potencial. Na letra B, determine ρ e o campo elétrico no ponto da superfície condutora, aonde φ é igual a 0,2 π e z é igual a 1,5. Bom, para a gente obter o campo através do potencial, a gente vai ter que aplicar essa expressão. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Ou seja, tenho um campo escalar que é o potencial, vou calcular o gradiente dele, que no caso em coordenadas cilíndricas é dado por essa expressão, né? A derivada do potencial em relação a ρ na direção ρ, 1 sobre ρ, a derivada do potencial em relação a φ na direção φ, e a derivada do potencial em relação a z na direção z. O sinal negativo surge da própria equação aqui, que relaciona o campo eletrostático com o campo escalar potencial. Lembrando que na direção do campo elétrico é justamente a direção onde o potencial mais varia. Então, e o campo elétrico ele sempre é perpendicular às superfícies equipotenciais. Então, se eu tiver duas superfícies equipotenciais quaisquer, o campo elétrico ele vai estar aqui sempre nesse caminho aqui perpendicular, tá? Isso é dado exatamente pelaquela expressão do trabalho, aonde eu tenho o trabalho máximo que na hora que eu vou de uma superfície equipotencial para uma outra superfície equipotencial. Bom, o cálculo desse gradiente, evidentemente, é a derivada. Eu vou ter três componentes da derivada para resolver essa derivada. Resolvendo a derivação, então eu passo a ter aqui a expressão do campo elétrico, tá? Então essa aqui é a expressão do campo elétrico dado esse potencial. Eu obtive isso exatamente através da aplicação do gradiente, tá? Bom, agora, essa superfície condutora é exatamente uma superfície equipotencial. Então eu vou usar a expressão da superfície equipotencial para poder determinar então qual o valor de ρ. Dado z igual a 1,5 e dado φ igual a 0,2 π. Tá? Qual o valor de ρ que vai fazer com que isso seja igual a 2? E aí é só algebrismo, tá, pessoal? Trabalhando aqui de forma algébrica, eu obtenho então o ρ é 0,0987 metros. Então, o ρ para um z igual a 1,5
para um φ igual a 0,2π, que esteja na superfície condutora, que é uma superfície equipotencial, por isso que eu apliquei essa expressão. Agora, pegando esse valor de ρ e substituindo no campo elétrico, eu vou ter aqui o valor do campo eletrostático, substituindo ρ, substituindo φ e substituindo z, tá? Dentro da expressão do campo eletrostático. Então, nesse ponto do espaço, a expressão do campo elétrico é dado por esses valores aqui, tá? Então, que posição do espaço é esse? Com ρ igual a 0,0987, φ igual a 0,2π e z igual a 1,5. Então, nesse ponto do espaço, o campo elétrico é dado por esse valor, que eu vou substituir esses valores aonde? Nessa expressão aqui em cima, aonde eu substituo ρ, substituo φ, que é dado no enunciado do problema, e substituo o z ali dentro, tá? 0,0987, 0,2π, 1,5, tá? Bom, letra C. Determine então a densidade, o módulo da densidade superficial de cargas nesse ponto específico. Bom, no caso de uma superfície condutora, nós vimos lá que é uma condição de fronteira, a densidade superficial de carga é igual à componente normal da densidade de campo elétrico, tá? Isso aqui, pessoal, a gente vai aplicar direto aqui, ó, tá? A expressão da densidade de campo elétrico nesse ponto P. Então, qual que é a densidade de campo elétrico nesse ponto P? Está aqui, tá? Então, quem é a densidade de carga, então? Vai ser o módulo da densidade no ponto P, que é igual a ε0 vezes o campo elétrico no ponto P. ε0 é sempre uma constante positiva, sai de dentro do módulo. Então, qual é o valor da densidade superficial de carga? ε0 vezes o módulo do campo elétrico no ponto P. Esse aqui é o campo elétrico no ponto P, tá, pessoal? Tá aqui dado, tá? Na letra B. Então, ou seja, eu quero saber a densidade de carga exatamente nesse ponto. Calcula aqui, então, o módulo do campo elétrico. Então, aqui é o módulo do campo elétrico no ponto P, tá? Componente X, componente ρ, componente φ e componente z. Soma dos quadrados de cada uma das componentes, tiro a raiz quadrada disso, multiplico ali pelo ε0, então eu chego nesse valor aqui da densidade superficial de cargas, 1,334 nanocoulombs por metro quadrado. Ou seja, a densidade de carga nesse ponto P é dado por essa expressão. O que então esse problema aqui, pessoal, traz para a gente que deve ser colocado assim, evidenciar? Primeiro, a questão da superfície equipotencial, que são superfícies onde eu tenho um potencial com o mesmo valor, é um conjunto de pontos no espaço aonde o potencial tem o mesmo valor. Então, dado o potencial, eu vou igualar esse potencial a esse valor. Então, eu obtenho então, a expressão da superfície equipotencial. Então, todos os pontos no espaço, aonde ρ mais 1 vezes z ao quadrado vezes o cosseno de φ for igual a 2, vão estar localizados nessa superfície equipotencial, que pelo enunciado define também uma superfície condutora, tá? Na letra B, eu quero saber qual é o valor de ρ e qual é o valor do campo elétrico no ponto dessa superfície condutora, que é a superfície equipotencial, onde φ é igual a 0,2π e z igual a 1,5. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é a expressão do campo elétrico. O campo elétrico é dado por menos gradiente do potencial. Já discutimos matematicamente o que significa o gradiente. O gradiente mostra para mim o vetor de maior variação num campo escalar, ou seja, a direção e sentido que um campo escalar mais varia fortemente, tá? Nesse caso eu vou aplicar então o gradiente sobre a expressão do potencial. Como ele está em coordenadas cilíndricas, eu vou utilizar o operador gradiente em coordenadas cilíndricas, né, que é um ddρ menos 1 sobre ρ ddφ mais 1 sobre ρ ddφ mais ddz. Tá? Essa é a expressão em coordenadas esféricas, existe uma expressão específica, em coordenadas cartesianas mais fácil ainda. Resolve-se aí essas derivadas parciais em cada uma das variáveis e a gente obtém essa expressão para o campo elétrico, então, devido a esse potencial elétrico, tá? Dada essa expressão de potencial elétrico. Bom, como o problema diz que a superfície condutora é a superfície equipotencial,
Qual o valor de ρ, então? Dado um Z e dado o φ. Aí eu vou usar essa expressão obtida na letra A, substituir o Z e o φ e obter então o valor de ρ. Então, para que os pontos então, o ponto então que vai estar sobre essa superfície equipotencial é ρ igual a 0.0987, φ igual a 0,2 π e Z igual a 1.5, tá? Agora eu vou pegar esses três valores e substituir dentro da expressão do campo elétrico para achar o campo elétrico naquele ponto. O campo elétrico naquele ponto, substituindo lá ρ, φ e θ, ρ, φ e Z, eu obtenho a expressão do campo elétrico naquele ponto e as suas componentes em ρ, φ e Z. Bom, na letra C eu quero então saber qual que é o módulo da densidade superficial de cargas nesse ponto. É uma condição de fronteira, e dada uma condição de fronteira em um condutor, eu sei que a densidade superficial de cargas é igual ao componente normal da densidade de campo elétrico. Tá? Isso é uma condição de fronteira dada aí pelo um condutor. Nós já discutimos isso. Tá? Então, dada aqui uma condição de fronteira, aqui eu tenho o vetor, a componente normal da densidade de campo elétrico, tá? E aqui então ele vai estar relacionado diretamente com a densidade de carga. Lembrando que eu posso ter também uma componente tangencial, que nós já vimos que não é zero. Então o que acontece? Essa componente normal vai ser o módulo de D no ponto P, dado. E quem é D no ponto P? ε0 vezes o campo elétrico no ponto P. E aí é só calcular o módulo do campo elétrico no ponto P. Então eu tenho qual é a densidade de cargas naquele ponto P. Isso só foi possível porque estou em uma superfície condutora e aí eu apliquei as regras de condição de fronteira em uma superfície condutora. Tá, pessoal? Beleza, gente? Dúvidas aí? Nesse exercício, é um exercício legal porque ele traz aí, restaura para a gente aí alguns conceitos que a gente abordou, tanto de condições de fronteira, relação de campo escalar com campo vetorial, no caso campo elétrico com campo escalar potencial, a aplicação direta aí do gradiente e etc. Tranquilo? Então vamos lá então, pessoal, vamos deixar aí para vocês pensando um pouquinho. Dado essa expressão de potencial, 100 vezes xe sobre x ao quadrado mais 4 no espaço livre. E outra coisa importante, né? Aqui, como ele falou espaço livre, eu posso aplicar essa relação aqui da densidade de campo com campo elétrico, né? Lembrando que no espaço, quando o espaço não é livre, eu não tenho ε0. Eu tenho a relação D é igual a E vezes E, né? Onde esse cara aqui é a permissividade relativa do meio vezes a permissividade do espaço livre, tá? Então, isso vem principalmente se estiver no dielétrico e tem polarização, né? Nós já conversamos sobre isso também, tá? Aqui surge então um fator polarizante na expressão da densidade de campo. Como ele falou espaço livre, então eu posso aplicar ε0 vezes Z, que isso é válido nesse caso. Então, olha, dado essa expressão para o espaço livre, determine D, primeiro, em uma superfície onde Z é igual a zero, mostre que a superfície Z igual a zero é uma superfície equipotencial, e admita que a superfície Z igual a zero é um condutor e determine a carga total na porção do condutor definida de x entre 0 e 2 e y entre menos 3 e 0, tá? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí, pessoal. Então vamos lá, gente. Vou voltar aqui ao exercício. Primeiro, para obter D, a gente vai aplicar direto aqui a relação com D e o campo elétrico, tá? Porque isso aqui é dado no espaço livre, tá, gente? Se o campo elétrico é menos... tá uma bosta essa letra minha. Menos o gradiente do potencial e a densidade de campo é ε0 vezes Z, é só substituir, tá, gente? Então, substituir aqui. Então, eu tenho menos gradiente, então menos ε0 vezes o gradiente aí do potencial.
Bom, como tem coordenadas cartesianas, aí o gradiente ele sai direto, dx na direção x, dy na direção y, dz na direção z. O gradiente, o potencial só tem, depende de x de z, então logo a derivada parcial em relação a y é zero, tá? E aí eu derivo em relação a x, derivo em relação a z. Coisa bem rápida, principalmente a derivada de z é bem tranquila. Então eu chego aí na expressão, aqui eu tenho a expressão da densidade de campo em todos os pontos no espaço x, y e z. Ponto. Só que eu quero calcular em z igual a zero. Então vou substituir o z igual a zero, colocando z igual a zero. Esse primeiro termo morre, tá? Porque o z é igual a zero, sobrando só apenas o segundo termo. Então, em z igual a zero, a densidade superficial de campo é dada por essa expressão, que depende apenas de x, não depende de y e não depende de z. Então, o vetor densidade de campo elétrico é dado apenas por essa expressão, 10 sem x é y0 sobre x ao quadrado mais 4 negativo, tá? Na direção z. Bom, a superfície Z é uma superfície equipotencial. Se eu colocar Z igual a zero, pessoal, nessa expressão aqui em cima, quanto é que vai valer o potencial? Zero, que é constante. Então, essa superfície, dado Z igual a zero, é uma superfície equipotencial. Porque mesmo que seja qualquer valor de x, qualquer valor de y, o potencial continua sendo zero. Porque se eu colocar z igual a zero nessa expressão de potencial, o potencial sempre é zero, para qualquer que seja o valor de x, para qualquer que seja o valor de y. Então, z igual a zero define para mim uma superfície equipotencial, tá? Bom, admita que a superfície z igual a zero é uma superfície condutora, é um condutor, e a carga total que vai estar então entre x de 0 a 2 e y de menos 3 a 0. Menos 3 a 0, tá? Então, a carga total ela pode ser dada como a integral volumétrica da densidade volumétrica de cargas, como a gente já sabe também, né? E aí eu vou usar uma das equações que nós também chegamos a essa equação utilizando lá o teorema da divergência, que eu tenho que o divergente da densidade de campo é igual à densidade volumétrica de carga, tá, pessoal? Aplicando aqui o divergente em coordenadas cartesianas, são derivadas parciais em cada uma dessas direções, lembrando que o divergente traz para mim origens e sumidouros de campos vetoriais, né? Posições do espaço onde eu posso ter origem do campo vetorial ou então os sumidouros do campo vetorial. Tá? A gente vai ver que, por exemplo, no campo magnético, o divergente do campo magnético é zero, porque não existe carga magnética. Tá? Então, a componente em x vai ser dado por essa expressão do divergente, a componente da densidade de campo. A componente em z é dado por essa expressão, não tem componentes em y, então nem vou fazer essa derivada. Bom, pessoal, é obviamente que dz vai ser igual a zero, tá? Porque ela não depende de z, assim como ddy também é igual a zero. Então eu vou ter apenas o primeiro termo aqui, ó, que é a componente, o dx, a derivada da componente em x da densidade de campo por x, tá? Fazendo aí a derivação, a gente obtém esse resultado aí para a densidade volumétrica, tá, pessoal? Resolve um pouquinho a equação. Então aqui, ó, a densidade volumétrica de cargas nesse ponto é dado por essa expressão aí, tá? Que depende de x e depende de z, ok? Então, pontos interessantes aí dentro desse resultado. Primeiro, utilizar aqui a relação do divergente da densidade de campo com a densidade volumétrica de cargas, lembrando que essa expressão também é válida, tá? É a mesma coisa, ok? Isso é a mesma coisa. Se eu passo y0 multiplicando ali o divergente, jogo ele para dentro do divergente, porque ele é uma constante, então ele pode entrar, eu tenho a densidade de carga, tá, pessoal? A densidade de campo. Ok? Então vamos pensar mais um exercício aí, pessoal.
Esse é o último da noite aí, para a gente poder pensar. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade então, para a gente fechar aí. Ai, deixa um pouquinho de instrumental sinfônico aí quieto. Bom, já vi quem faltou também hoje, o Davi, Eric, Felipe. Tá online. Só não apareceu na aula. Teams entrega tudo. Fácil. Então vamos lá. Para gente fechar aí, galera. Seja o potencial dado por 20x ao quadrado yz menos 10z ao quadrado, tá? Mais uma vez um espaço livre. Então isso já entrega para vocês a relação aí da densidade de campo elétrico com o campo elétrico, tá? Determine as equações das superfícies equipotenciais em V igual a zero e 60 volts. Então, suponha que essas superfícies condutoras são superfícies condutoras e determine a densidade superficial de carga no ponto da superfície V igual a 60, onde x igual a 2 e y igual a 1. É sabido que o potencial varia de 0 a 60 em uma região que contém campo, tá? E dê um vetor unitário no ponto no ponto que seja normal a superfície condutora e dirigida para fora da superfície. Bom, pessoal, mais uma vez para obter então as equações de superfícies equipotenciais, basta, pessoal, igualar aqui ó, a expressão do potencial ao valor que eu quero da superfície. Então, por exemplo, para V igual a zero, eu tenho Z igual a 2x ao quadrado igual a 2x vezes y. Todos os pontos do plano cartesiano que satisfizerem essa relação vão pertencer a essa superfície equipotencial. Para o potencial igual a 60, eu vou ter essa expressão então aqui. Todos os pontos do ponto cartesiano x, y, z que respeitarem, que satisfizerem essa equação, vão pertencer a essa superfície equipotencial com V igual a 60. Então, obter a equação de superfície equipotencial é bem simples, uma vez que eu tenha a expressão do potencial, tá? Eu não vou ter o valor de x e y, eu vou ter uma equação. E essa equação vai delimitar para mim, vai restringir quais valores, quais são os pontos no espaço que vão estar contidos dentro da superfície. Bom, dada a densidade superficial de carga, então, no ponto V igual a 60 volts, onde x igual a 2 e y igual a 1. Por que é importante falar que é uma superfície condutora? Porque essa relação passa a ser verdadeira. A densidade superficial de carga é igual ao módulo da componente normal da densidade de campo. Tá? E aí, ó, primeiro, vamos obter a densidade de campo. Mais uma vez, aplicando aí campo igual menos gradiente do potencial. Já expliquei por que surge esse ε0 aí na frente. Derivadas diretas aí em x, y e z. Né? E aí eu obtenho então a expressão da densidade de campo aí para esse potencial elétrico. Bom, fazendo isso, igualando 60 novamente, eu encontro então a equação da superfície condutora. No ponto 2yz, porque z agora passa a ser minha variável, porque x igual a 2 e y igual a 1. Então eu passo a ter então essa relação aqui para resolver z. Quais são os valores possíveis de z para dado x igual a 2 e y igual a 1 que estejam sobre a superfície equipotencial de 60 volts, que é uma superfície condutora. Então eu tenho uma equação aí de segundo grau e passo a ter com duas raízes reais, inclusive, tá? Diferentes e reais. Então eu tenho duas possibilidades aí para z, tá? Z igual a 0.837, então substituo lá em cima no D, então eu vou obter então o ponto igual a esse valor aqui, tá? A densidade superficial. Escolhi uma das duas porque eu tenho duas soluções possíveis para Z. Então a densidade superficial de cargas nesse ponto é 1.008, tá? Vai ser igual a outra, tá? Bom, o vetor unitário no ponto que seja normal a superfície condutora e dirigida para fora da superfície. Então, nesse caso, vai ser menos o gradiente do potencial dividido pelo módulo do gradiente.
Quem é o menos gradiente do potencial? É o campo elétrico. Então, o campo elétrico dividido pelo módulo do campo elétrico. Tá? Por quê? Por que isso? Porque eu já falei, dado duas superfícies equipotenciais, o campo elétrico sempre é tangencial, é normal, quer dizer, a superfície equipotencial. Ou seja, o potencial vai variar mais fortemente na direção do campo elétrico. Então, se eu quero achar um vetor normal, eu pego o campo elétrico e calculo um vetor normal na mesma direção e sentido do campo elétrico, que é dado por essa expressão aí. Ok? E aí é só calcular, tá, pessoal? Então, na realidade, eu só queria saber a definição do vetor. Bom, pessoal, a gente vai fechar por aqui, que acho que já cobre aí todo o conteúdo da nossa avaliação na próxima terça-feira, tá? Então, somente aí lembrando aí para a gente fechar. O que vai ser cobrado nessa avaliação? Lei de Gauss e densidade de campo elétrico, potencial elétrico, condutores isolantes e corrente, tá? Densidade corrente, corrente superficial, etc. Nós vimos. Então esses quatro são 10 questões. Corrente, lei de Gauss e densidade de campo elétrico e potencial vão ter questões de nível 1 e nível 2. Nível 1 são questões teóricas e mais diretas. E nível 2 são questões que vão exercer algum tipo de cálculo. Tá? Cálculos esses que vão estar baseados nessas listas de exercícios que nós discutimos aí até agora na formação aí do conteúdo. Tá, pessoal? Lógico que não vão ser exercícios completos como esse, que são longos, mas de repente uma letra A, uma letra B, muda aqui um valorzinho para poder também mudar um pouquinho aí o resultado final, etc. Tá, pessoal? Então, não vai ser nada assim elaborado. As questões de nível 2, que são questões um pouco mais elaboradas, vai ser uma questão de cada uma. Então, vai ter uma questão de potencial elétrico, vai ter uma questão de corrente elétrica e vai ter uma questão de lei de Gauss e densidade de campo, tá? Leiam, por favor, também a parte teórica do material que está também disponível para vocês. Já vou estar postando daqui a pouco o vídeo dessa aula para vocês. E é isso, tá? Então na próxima terça-feira é a nossa avaliação. O questionário vai se abrir às 8h30 e se encerrar às 22 horas. Eu não vou ter a sala virtual aberta, tá? Mas vou estar disponível no Teams. Basta ir lá no Teams, me localizar lá no chat do Teams e me chamar para conversar caso tenha alguma dúvida ou queiram pontuar alguma coisa. Fica mais fácil a comunicação assim e aí também alguns alunos ficam com temor de querer conversar porque a sala tem outros alunos na sala, etc. Então é melhor não abrir a sala e vocês me procurem. Eu estou disponível no Teams durante o período da prova, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida aí? Nenhuma não, professor. Beleza, então, galera. Então, até terça-feira que vem. Bom descanso para quem já vai emendar o feriadão. Eu vou ter só sábado, meio-dia, que começa meu feriado. Até lá, então, galera. Valeu, professor. Falou. Tchau. Tchau. Professor, um abraço.